Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber Brasil, eu sou armeiro credenciado pela Polícia Federal e Exército. Faço manutenção também em armas de pressão e nas horas vagas gosto de compartilhar o conhecimento que eu adquiri durante a minha jornada de armeiro. Tá? Hoje a aula vai ser sobre essa carabina PCP, a Sumatra, e eu vou começá-la de forma diferente. Se vocês perceberem, ela está quase que totalmente desmontada, porque eu vou focar mais nas questões dos principais problemas que ela apresenta e as prováveis soluções, tá certo? Mas eu não vou deixar de citar de como fazer a desmontagem dela, tá? Então fiquem atentos a partir de agora. Normalmente eu começo a desmontagem dessa carabina por aqui. Tá? Por esses dois discos que são rosqueados. Essa, para mim, é a parte mais trabalhosa de começar. Ou melhor, mais trabalhosa de se tirar. Porque é o seguinte, esses discos, quando nunca foram retirados, eles são muito duros de desrosquear. Então, há diversas soluções que as pessoas já inventaram, já criaram para tirá-los. Primeiro é o seguinte, eles vêm com a cola muito forte, então eu sugiro que vocês utilizem um soprador térmico. Detalhe, tá gente? Antes de começar a manutenção, carabinas PCP tem que estar totalmente despressurizadas, ou seja, esvaziadas. Nunca trabalhem com a carabina de pressão com ar dentro dela, ok? Aí essa carabina ou você vai esvaziar no tiro, ou você vai esvaziar soltando um pouco o manômetro, quando ela começar a chiar, deixa ela esvaziar, não solta todo de uma vez, tranquilo? Voltando para cá, então ó, se vocês perceberem, esses discos possuem alguns furos, e aí não existe uma ferramenta específica para desmontagem dessa, então eu vou dar a sugestão de algumas. Por exemplo, quando comecei a trabalhar, a minha ferramenta era essa aqui. Um sacapino que se encaixasse perfeitamente, tá, nesse orifício, e um macete, que é o martelo do armeiro, tá certo? Então, depois de dar o calor de 3 minutos aproximadamente, com o soprador térmico para amolecer a cola que está aqui, então o que eu fazia? Eu encaixava o sacapino aqui de forma nesse ângulo, tá? E vinha aqui com o macete e ia batendo. Eu estou mostrando aqui para vocês, gente, mas não é fácil, isso é muito duro, tá? Então vocês vão ter muito trabalho na hora de retirar isso aqui. Outros colegas já criaram ferramentas mais interessantes, por exemplo, pegaram uma chave inglesa, fizeram um furo aqui, passante, uns rosquearam e colocaram parafuso aqui para criar 2 pinos, porque esses 2 pinos vão pegar de um lado e do outro, certo? Aí vai apertar a chave inglesa e vai ter mais torque para desrosqueá-las. Outros já tem, existe no mercado ferramentas como essa, é uma ferramenta tipo gancho com pino, que você vai encaixar aqui para desrosquear também. Então soluções existem, gente, é só ter paciência, tá certo? Se vocês optarem pela primeira, vocês têm que deixar claro para o cliente que vai marcar esses orifícios. Então, se o cliente não estiver preocupado com estética, tudo bem. Se ele tiver, já tenham no seu estoque a peça nova a ser reposta. Até porque para recolocá-la no lugar, não precisa bater, certo? Deu o último torque é o suficiente para ela segurar. Beleza? Retirando essas duas peças, nós vamos para cá, para a massa de mira, certo? Essa massa de mira por dentro não dá. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Ela tem um orifício aqui dentro. Ela tem 2 papéis, né? Além da massa de mira, para ajudar, obviamente, na visada, dentro dela existe uma passagem, um furo, que é a passagem de ar justamente do cilindro inferior para o cilindro superior. Essa também é uma peça difícil de se tirar. São as duas mais difíceis, tá, gente? Então, o que é que a gente tem que fazer? Prender o cilindro inferior na morsa, de forma protegida. Vou levantá-lo aqui, certo? Ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui,
com essas duas válvulas instaladas. E aí você vai vir com a peça de madeira ou de Tecnil ou um plástico duro e começar a bater aqui na massa de mira. Não se preocupem, isso aqui é um alumínio muito forte, não vai quebrar, tá certo? E pode bater com força, porque realmente é muito dura. E vai ter uma hora que ela vai começar a descolar e você vai conseguir tirá-la, tá certo? Tirando isso aqui, nós vamos ter acesso a essas duas válvulas, certo? Essa primeira válvula, tá? Que é ela que dá acesso à válvula disparadora, a gente vai ver mais à frente, tá? Então, se preocupem muito com esses dois O-rings aqui e esse O-ring aqui. Esse é o que dá a vedação no cilindro. Esses dois é que faz a vedação da transferência do ar de um cilindro para o outro. Percebo que aqui embaixo também tem. Então, sempre observe esses dois O-rings para ver se eles estão íntegros. Tá certo? Porque qualquer rasgo aqui, você vai perder ar, pode perder pressão, pode perder agrupamento. Tranquilo? E aí também tem esse O-ring aqui, ó, que é o O-ring que faz a vedação dentro do cilindro. Aqui é a válvula de entrada, pessoal. Aqui, ó. Certo? Então, o fio probe, perdão, ou o bico de encher, que eu prefiro chamar, ele entra aqui, tá certo? Aqui dentro existe uma válvula originalmente igual a essa aqui. Essa é a válvula original e essa é a válvula que o mercado conseguiu confeccionar em Tecnil, muito mais acessível e funciona do mesmo jeito. Tá? Para ter acesso a ela, nós temos um orifício aqui que tem um pino elástico. Enfia o saca-pino aqui, tira esse pino elástico. Lá dentro nós vamos ter essa válvula. É só bater, ó. Ela fica inclusive solta, que ela funciona sob pressão. Quando o ar está entrando, ela abre. Quando para de encher, o próprio ar traz ela de volta para fazer a vedação. Certo? Tirou aqui, substituiu, está resolvido. Existe um macete nessa original que é o seguinte: com o tempo aqui tem um silicone, certo? E ele com o tempo se desgasta e para de vedar. Vocês tiram esse parafuso, tá certo? Lubrificam bem ele, o anel de silicone com óleo ou graxa de silicone, inverte o lado dele, coloca de volta, dá uma batidinha com o saca-pino só para ela sentar melhor e já resolvi muito problema de vazamento só fazendo essa inversão. Não é 100% das vezes, mas isso já resolveu muito para mim. Tranquilo? Vou colocar aqui de lado. E aqui na frente, gente, se quiser trocar, tem um O-ring também que faz a vedação desse ponto de entrada de ar. É só colocar um saca-pino aqui, prender essa peça na moça, girar no sentido anti-horário, né, que você vai tirar, trocar esse O-ring, é outro ponto de vazamento também. Tranquilo? Então, ó, depois de retirar essas duas peças, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a trabalhar aqui, no mecanismo de engatilhamento, certo? Então, quais são as primeiras peças que eu sugiro que sejam retiradas? Por exemplo, a primeira é essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é o disco que trabalha junto com a válvula disparadora. Estão vendo aqui? Ó. Eles trabalham em conjunto. E aí, ó, quando ela faz isso aqui, ó, que a válvula está abrindo. Quando ela está abrindo, ela diminui o curso do martelo junto a que o pessoal chama de agulha ou percussor, tá vendo? Ele fica aqui, ó. Ó. Quando eu faço isso, ele fica bem curtinho. Deixa eu pegar um foco melhor. Quando eu faço isso, ele fica mais exposto e, consequentemente, quando bater, vai abrir mais ar. Certo? Então, como tirar essa peça aqui? Vamos a ela. Ela fica instalada, gente, aqui embaixo, nesta posição. Ela entra exatamente aqui, tá? Esses dois tem um pino passante, né, de um lado para o outro aqui. Ele se encaixa exatamente nesse desenho que tem aqui, ó.
tá? E cuidado com essa esferinha, tem uma esferinha aqui, ó, que é o que dá o clique na hora de você girar. E também tem uma posição que vocês não podem perder de jeito nenhum aqui, gente. É o seguinte, ó, deixa eu encontrar aqui. Ó, vocês estão vendo as cores aqui embaixo, certo? Nesse disco também tem essas cores, ó. Então eu tenho aqui, ó, o preto, baixa potência, eu tenho o vermelho, opa, ele aqui já está invertido. Como é que eu sei? Porque o próximo teria que ser o verde. Então eu inverto ele nessa situação aqui, ó. Pronto, essa é a situação correta de instalação dele, para vocês não esquecerem nunca mais. Ó, preto com preto, se eu girar para cá, verde com verde, certo? E vermelho com vermelho. Tranquilo? Essa é a posição. Não invertam, não vai deixar de funcionar, mas você vai perder a referência das cores, se você inverter. Como é que você tira essa pecinha? Ela vai estar instalada aqui dentro, e por esse orifício aqui, ó, você vai colocar um saca-pino aqui e vai bater e vai expulsá-la. Ela vai sair assim para frente, junto com o disco de regulagem, certo? Tirando essa peça, deixa eu colocar ela aqui. As próximas são as seguintes: nós vamos tirar essa pecinha que fica instalada aqui em cima. São dois parafusos pequenos, cuidado para não perder esses parafusos, para a gente ter acesso a esse parafuso aqui passante, tá? Que aqui na verdade trabalha junto com a alavanca de armar, né? É o pino que coloca o projétil do chumbo dentro da câmara, na entrada do cano, certo? Então a gente tem que tirar essa peça daqui de cima para a gente poder enxergar esse parafuso aqui e retirá-lo com segurança, certo? Então, a partir do momento que a gente retira esse parafuso daqui, a gente já vai conseguir retirar essa peça. Vocês vão sentir uma certa resistência porque tem uma esferinha que trabalha nesse rebaixo aqui, ó, tá? Então pode empurrar que ela vai destravar a esferinha e vocês vão tirar essa peça para trás. Tranquilo? Aí, ó, a partir do momento que vocês tiram essa peça aqui, vocês podem tirar a tampa traseira, a mola do martelo. Então, ó, é só vir aqui para trás, lembrando que essa peça vai estar encaixada todo o tempo, todo momento aqui, tá, gente? Vai chegar um momento de retirada aqui. Então, próximo passo, vou retirar segurando esse pino elástico, que ele fica alojado aqui, estão vendo nesse furo? Vou bater com o saca-pino ideal, vou retirar essa peça daqui de dentro, junto com a mola do martelo. Vai sair também o martelo, porque a gente já tirou essa pecinha, que o que prende o martelo lá dentro e faz o movimento dele é esse parafuso passante com esse pino no final, certo? Vai sair o martelo. E aí, o que é que a gente pode retirar aqui depois disso? Nós podemos sacar esse parafuso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Esse parafuso, ele trabalha aqui, ó. Espera aí. Esse aqui. Desculpa, gente. Uma controvérsia aí. Esse parafuso aqui é aqui, ó. Certo? Esse maiorzinho é o de cima. É o que trabalha junto com o martelo. Esse mais longo, ele trabalha com a alavanca de armar. Certo? Então ele fica instalado aqui, ó. Aqui por dentro. Ó. E ele passa aqui, ó, nesse orifício da alavanca de armar. Então, para retirar a alavanca de armar, eu tenho que tirar esse parafuso, que vai liberar essa peça, e vai liberar o primeiro estágio aqui da alavanca de armar. O segundo passo para tirar a alavanca de armar é retirar esse pino. Muito fácil, tá? Não precisa de muito esforço. Saca-pino ideal,
tira ele aqui da sua posição. Com jeitinho você vai balançando aqui, ó, e consegue retirar a alavanca de armar, certo? Por fim, o que é que nos resta aqui? Tirar os dois parafusos que ficam aqui, ó, fica um desse lado e um desse aqui, tira os dois para deixar a carcaça livre. Existem dois parafusos que eu sugiro já retirar também, são esses dois aqui, que são os parafusos que prendem a válvula disparadora dentro do seu alojamento. O alojamento dela é aqui, ó, esses dois furos. Lembra que ela tem essa regulagem aqui, essa regulagem fica exposta nesse vão e esses dois parafusos ficam aqui. Aí, o que é que nos resta agora para retirar essa parte traseira? Aqui essa parte vai estar toda liberada, certo? Então a gente vai pegar um martelinho de borracha com a carabina presa na morsa e vai bater aqui, ó, nessa posição. Ela vai ter uma certa resistência inicial, mas com o tempo ela vai sair por completo desta forma. Tranquilo, gente? Aqui eu não sugiro desmontar mais nada, só se houver necessidade, tá certo? Aqui dentro, ó, nós temos o trabalho do gatilho e da armadilha do pistão. Aqui dentro tem uma mola, não precisa retirá-la, certo? E aqui do outro lado nós temos a ferramenta que faz a ciclagem do magazine, certo? Retirando essa peça, vamos falar das válvulas, tá? Eu preciso retirar essa válvula menor para ter acesso à válvula disparadora, certo? A retirada dela é muito simples, ela possui um orifício aqui de passagem de ar. Eu coloco um saca-pino aqui, vou girar no sentido anti-horário e vou desrosqueá-la e retirá-la. Verifique se tem a necessidade de troca de o-ring e faço as substituições. Essa outra da mesma forma, tá certo? Aí, ó, só achar aqui o furo, o saca-pino vai se encaixar mesmo tendo o pino elástico aqui. Você vai colocar o pino elástico e forçar para baixo, e aí vai desrosqueá-la. Fazendo isso, você vai ter acesso, como já falei no início, à válvula de entrada. E aqui, gente, vocês vão ter acesso à válvula disparadora, que ela vai estar nesse alojamento aqui, tá certo? Ela já está aqui, ó, toda desmontada, ou melhor, parcialmente desmontada. Como é que vocês vão sacar essa válvula disparadora aqui? Simples. Para não haver machucado ou danificar alguma peça, gente, cano de PVC de 20 milímetros, bizu, tá? Entra perfeitamente aqui, ó, e vai chegar lá atrás. Quando chegar aqui, topar, tá? Ah, tem uma observação antes, gente. Antes disso, espera aí. Esqueci. Vamos falar um pouco da válvula disparadora aqui. Na frente da válvula disparadora, que é esse corpo aqui, ó, como é que ela trabalha? Ela trabalha dessa forma aqui, estando montada. Vou colocar aqui. A mola é bem resistente. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui, né? Para mostrar para vocês. Pelo menos pegar uma rosca. Pegou, pronto. Era só isso que eu queria, não vou montá-la toda não, tá? Então, gente, é o seguinte. Existem nessa peça dois o-rings. Um o-ring nesta posição aqui e um o-ring nessa posição. Esse o-ring nessa posição aqui, os dois ajudam na vedação, tá certo? Mas quando ela vem de fábrica, normalmente, ela vem, essa peça que eu estou gerando, ela vai apertando. E se você apertar muito, o que acontece com o o-ring que está aqui? Ele vai ser esmagado e dilatado. Então ele vai ajudar tanto na vedação quanto na fixação da ferramenta. Então quando a gente vai tirar a primeira vez, ela é muito dura. Então o que eu sugiro? Ela tem essa parte de fenda aqui propositalmente. Por quê? Antes de você fazer a retirada dela, é preciso que você tenha uma chave de fenda ou longa ou uma ferramenta como essa aqui, ó. Isso é uma broca longa, bastante longa, certo? Que eu descobri que ela cabe certinho aqui. Então o que eu faço? Eu entro com essa broca por esse segundo cilindro superior, tá certo? Vou lá dentro, encontro essa fenda, folgo essa parte aqui, tranquilo? Porque aí vai aliviar a tensão no o-ring que está aqui, ele vai relaxar um pouco.
E aí eu vou conseguir bater com o cano de PVC e retirar essa peça por trás. Ela vai sair por aqui, ó. Tranquilo? Então, ó, quando ela sair aqui por trás, a desmontagem dela aqui normalmente é muito dura para você separar essas peças. Então eu prendo aqui na morsa, certo? Pego um pedaço de couro, pego um alicate e dou só uma giradinha, ela destrava e com a mão você consegue desrosquear o restante. Tá? Essa mola eu nunca tive necessidade de trocar. O que normalmente se troca é essa válvula. Essa é a válvula disparadora, certo? Eu já vi com essa ponta quebrada. E aí, ó, o mercado confeccionou essa aqui que acaba sendo mais barata. Essa válvula original é muito cara. Passa dos R$200 fácil, certo? E aí, como é que ela trabalha aqui dentro? Vejam bem. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, ó, pino do, vamos chamar de percutor, que é onde bate o martelo. E a vedação é feita aqui, ó, nesse momento, certo? Então, toda vez que for trocar essa peça, lubrifiquem bastante, tá? Com graxa de silicone preferencialmente. Sempre limpem esse alojamento e a parte interna também. Sugiro fazer a limpeza interna, que é o que eu vou fazer também, dentro desses dois cilindros. Tranquilo? Então, ó, quando o vazamento normalmente é pelo cano, é a válvula disparadora que não está fechando completamente, tá? Ou por sujeira ou por desgaste, e acaba deixando passar o ar direto aqui pelo transfer, certo? Já falando sobre ele está aqui, certo? Quando a gente desmonta essa parte dianteira, a gente consegue sacar o cano, tá? Para ter acesso ao transfer. E eu sugiro a troca desses dois O-rings, certo? Falando um pouco de O-ring, gente, os O-rings originais vocês vão encontrar no mercado, existem kits prontos para Sumatra, a Rossi também comercializa para as suas autorizadas, e quem não tiver acesso nem a um nem a outro, gente, tira o O-ring original, mede com um parquímetro. Como é que se mede o O-ring? Para você, como é que se diz? Procurá-lo no mercado. A medição de O-rings, ela se dá normalmente o seguinte: diâmetro interno, vou abrir aqui, vamos dizer que esse aqui dá aproximadamente 15,5, certo? E o diâmetro de altura, desculpa, a espessura, tá? Então ele está dando 2,36. Acho que pode chegar até 2,5 porque ele está meio esmagadinho. Tem que ficar ligado nisso também, tá certo, gente? Quando a gente parte para essa medição, é interessante. Por exemplo, aqui deu 2,29, mas é possível que seja 2,5. Então eu posso procurar 2,30, 2,20, 15,5, que foi a primeira, por 2,30 ou 2,5. Tranquilo? É assim que você tira a medida para procurar o O-ring no mercado, caso você não tenha acesso aos distribuidores dos O-rings originais, tá? Esses O-rings, normalmente eu trabalho com O-ring de borracha nitrílica de 70 Shore. Por que de 70 e não 90? Porque esses O-rings, a maioria deles são de 70 Shore. O de 90 Shore é muito duro. Então, a lógica de usar um O-ring mais macio é que, primeiro, vai ser mais fácil de entrar na ferramenta, ele vai dar uma boa vedação, e se em algum momento der uma sobrepressão, ele realmente é feito para rasgar. Então ele precisa ser rasgado para liberar esse ar, vai dar um susto, mas é melhor levar um susto com o ar vazando do que a carabina estourar, por causa de uma sobrepressão, tá certo? Nunca vi ela estourar com ar normal, mas já existem casos na internet de estourarem com oxigênio. Essas carabinas nunca devem ser carregadas com oxigênio, tá certo, gente? Bom, então aqui a gente já falou da válvula disparadora, certo? A substituição dela é relativamente simples. A gente já falou da válvula de entrada. O vazamento aqui vai ser por aqui, você vai escutar, vai ser totalmente audível. E os principais problemas são esses dessa carabina, tá, gente? Normalmente, vazamento pelo cano, válvula disparadora, vazamento pela frente, pela válvula de entrada, a troca dessa válvula.
versão nacional, versão original. Certo, pessoal? Bom, basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês com relação a ela. E a montagem é exatamente o processo inverso de tudo que eu falei. Tranquilo, gente? Tomara que eu possa ter ajudado mais uma vez aí. Se surgirem dúvidas, por favor, me procurem, que no tempo certo eu repassarei para vocês a devida resposta. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.